Meus queridos, saudades de vocês. Esse período da pandemia tem se estendido bem mais do que nós imaginávamos, né? Eu achava que a gente ia voltar bem rápido e as coisas vão acontecendo e esse tempo vai passando e a gente acaba não voltando a nos reunir. Isso, evidentemente, que nos tira daquele ritmo que a gente estava imprimindo no começo do ano. Mas eu confio em vocês, confio na capacidade de vocês todos, né? Tanto os alunos de 7º anos, 8º anos, 9º anos, são todos muito bons, a grande maioria eu conheço. E a não ser casos, né, que vieram de um outro período ou de uma outra escola, né? Nós já tivemos aula nos anos anteriores, vocês já sabem mais ou menos a forma com que eu trabalho, e eu já sei mais ou menos do que vocês são capazes. De certa forma, essa apostila que vocês estão concluindo, né, que foi entregue pelos seus pais, e vocês até fizeram essa atividade, ela encerrou um ciclo de transição, e a gente vai agora voltar aos poucos ao ritmo que a gente estava traçando em sala de aula, certo? Vocês vão ver nesse material novo ao longo das próximas 4 semanas, muita coisa nova, muito aprofundamento do que vocês viram nos anos anteriores, mas também tem revisão, gente. Tem revisão. Eu quero que vocês encarem como uma oportunidade de vocês aprenderem coisas novas, tá? Reaprenderem alguma coisa ou outra que vocês acabaram esquecendo, mas principalmente que vocês encarem isso como uma preparação para o momento que as aulas forem voltar, tá bom? Então, mais uma vez, sei que vocês são capazes, sei que vocês são, de certa forma, até espoletas, né? Acelerados, mas tenho certeza que se vocês se dedicarem vai dar tudo certo e a gente vai vencer isso daí juntos, tá bom? Um grande abraço para vocês. Desculpa esse estilinho meio vlogger aqui, eu tenho algumas limitações para gravar aqui em casa. Tô até aproveitando aqui o cenário, as plantas da minha mãe, ó. Eu achei que ficou um cenário bacana com a luzinha do sol aqui, ó, fiquei mais iluminado. Mas enfim, então vamos lá, vamos começar as nossas atividades, beleza? Bom, pessoal dos 8º anos, vamos lá para a nossa apostila de história. Vocês vão abrir ela na página 13, tá? Isso aqui é a tela do meu computador, foi onde eu editei a apostila de vocês. Então eu vou espelhar o que vocês vão ter aí nas mãos, certo? O que eu vou pedir que vocês façam, eu vou dar aí algumas dicas de estudo para vocês. Mais importante, assistam o vídeo junto com a apostila, certo? E depois guarda o celular ou desliga o computador, se concentra de novo no texto. Vamos tentar reproduzir o que a gente faz na sala de aula, tá? Na sala de aula, normalmente a gente faz a leitura do texto, eu faço a explicação, ou mesmo a gente já começa na explicação, eu faço aqueles desenhos pitorescos na lousa, que vocês adoram, né? Eu sei que vocês admiram muito a minha capacidade artística. E depois vocês se concentram em resolver as suas atividades. E eu quero que em casa vocês tentem reproduzir isso da melhor forma possível. Lembra sempre, procure um lugar calmo e tranquilo para estudar. Procure um lugar onde não tem nada pegando fogo, não tem bebê gritando, não tem cachorro latindo, um lugar quietinho, tá? É para o seu cérebro prestar atenção no que você está fazendo. Eu tenho todos os 8º anos do João Salto. A maioria de vocês foi meu aluno no 7º. Peço para que vocês, à medida do possível, tem casos aí de um ou outro aluno novo, que vocês conversem com eles, mostrem como é que eu gosto que façam os exercícios, né? Que a gente já está caminhando junto já há um bom tempo. Aliás, os alunos da tarde, inclusive, já são meus desde os 6º anos. Então a gente já se conhece, vocês já sabem como eu gosto que a atividade seja feita. E eu sei que vocês são capazes de fazer, porque vocês fazem junto comigo. Então não tem porquê não conseguir fazer agora, tá bom? Então vou fazer a leitura aqui com vocês desse trecho aqui de recapitulação. Daí a gente vai para a atividade da primeira semana, tá bom?
Como vimos ao longo do 7º ano, a civilização feudal engloba toda uma subdivisão da história conhecida por Idade Média. Nas próximas 4 semanas, trabalharemos com conceitos básicos relativos à história política, econômica, mas principalmente os aspectos sociais, que trazem importância ao estudo da civilização feudal e seus impactos e interações com os dias atuais. Trata-se não apenas de uma revisão, mas de um novo olhar sobre o assunto. Então vamos lá, atividade da semana número 1. A gente vai começar essa atividade analisando isso aqui, que é uma linha do tempo, tá? O tempo que está organizado de uma forma linear. Então você tem aqui a pré-história, do período do Homem das Cavernas. Você tem a antiguidade, lá o período dos romanos, dos egípcios, dos gregos, que vocês estudaram lá no 6º ano. Aí vocês têm aqui a Idade Média, que é o período dos castelos, dos cavaleiros, que nós estudamos juntos lá no 7º ano. E temos aqui a Idade Moderna, que são as grandes revoluções que vocês vão estudar assim que as aulas voltarem ao normal. E por último a Idade Contemporânea, que pega esse período após a Revolução Francesa e chega até os dias de hoje. Dá para vocês terem uma boa noção do que a gente está tratando analisando essas próprias figuras aqui, gente. Tá bem explícito, ó. Cara de lança aqui. Aqui tem umas colunas, que são aquelas colunas dos templos dos romanos. Na Idade Média você tem aqui o cavaleiro, tal. Na Idade Moderna, que é o período onde vão ter os reis, é um período que vai ficar muito marcado. Tem várias séries falando sobre isso, que é o poder dos reis e o seu absolutismo, né? E por último aqui a Idade Contemporânea, que pega da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789 até os dias de hoje. Tanto que o símbolo que representa é um computador, é um símbolo do mundo de hoje em dia. Tá? Aqui tem as datas, mais ou menos 4.000 a.C., 476 depois de Cristo, 1453, 1789. Tem várias informações nessa nossa linha do tempo. Tá? Então vocês analisem ela com bastante cuidado, porque vai ter exercício sobre ela. Vamos lá. A Idade Média, vamos fazer essa revisão juntos. Foi um longo período da história que se estendeu do século V ao século XV. Seu início foi marcado pela queda do Império Romano do Ocidente, em 476, e o fim pela tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. O período medieval foi dividido em duas partes, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média foi um período de instabilidade e insegurança generalizada, quer dizer que estava tudo um caos, estava tudo uma desgraça. O pessoal estava passando fome, frio, tinha guerra, estava horrível lá. Que se estendeu do século V até o século IX. A Baixa Idade Média é o período que vai do século X até o século XV. Na Baixa Idade Média as coisas vão começar a melhorar. Vão ser 500 anos de melhora. As coisas vão progredindo até que vamos chegar até a nossa Idade Moderna. Então vamos nos situar aqui na nossa linha do tempo. O que o texto fala? Que a Idade Média foi um longo período marcado pela queda do Império Romano do Ocidente. Onde está essa informação aqui na nossa linha? Está aqui em cima. Queda do Império Romano do Ocidente. E o fim foi marcado pela queda de Constantinopla para os turcos. Está aqui. Então, ó, esse período aqui do cavaleiro, período central, vai ser o nosso período da Idade Média. Então ele vai estar aqui entre 476 e 1453. Tem aí praticamente 1000 anos de história, que é o que a gente vai tentar desenvolver de uma melhor forma para que ou vocês se recordem ou vocês aprendam coisas novas, tá? Então a gente já tem aqui os exercícios. Vocês vão ver que vai ter muita coisa, muitas atividades para vocês fazerem, né? Vamos lá. Analise a primeira imagem, que condiz com a divisão tradicional de tempo utilizada na história, e responda: quais períodos antecedem a Idade Média? Então você vai olhar essa linha do tempo aqui, certo? E vai falar o que veio antes da Idade Média. Só isso. Bem fácil. Questão 2. Como vimos, o período feudal pode ser dividido em duas fases, ou partes. Quais? Então você vai ler aqui o texto, certo? E vai descrever em quais períodos o período feudal pode ser dividido, certo? Então, já está aqui a dica que são duas fases.
3. Que momentos podem ser utilizados para marcar o início e o fim da Idade Média? Vamos voltar aqui para a nossa figura inicial. Vamos procurar aqui onde está escrito quais foram os eventos que marcaram o fim da Idade Média. Pensou? Já viu? Está bem na frente de vocês, não tem erro, gente. 4. Utilize-se da internet, livros ou mesmo da apostila do ano passado e pesquise imagens que, na sua opinião, simbolizem a Idade Média. Desenhe e pinte no seu caderno as que você considera que identificam o período. Então, vamos lá. Vou fazer junto com vocês para ficar bem claro o que eu quero que vocês façam. Vamos lá. Área de trabalho. Mozilla. Vamos no Google. Então, digita aqui. google.com. Aí você escreve aqui, ó. Idade Média. Certo? Pesquisa. Vamos aqui em imagens, ó. Aqui em cima. Todas essas imagens, de alguma forma, fazem menção à Idade Média. Podem ser fotos de construções que duram até hoje, como o caso dos castelos. Podem ser pinturas da época. Podem ser reproduções. Olha aqui. Aqui é uma máscara de combate saxã. Enfim. Então, ó, tem várias imagens, certo? O que você vai usar para responder? O que eu pensei aqui comigo. Que vocês peguem uma folha do caderno de vocês, tira a folhinha do caderno, certo? Responde os exercícios na folha do caderno, faz o desenho ou numa folha sulfite ou mesmo na folha do caderno, não tem problema se não tiver folha sulfite. Você escolhe o desenho que, na sua opinião, simboliza a Idade Média, que quando você lembra do termo, lembra do que você estudou, do que você lembra? Você lembra de um castelo? Você lembra do padre? Assim por diante. Tenta lembrar das nossas aulas do ano passado. Tá? Tudo aquilo que a gente aprendeu juntos. E aí você escolhe um desenho, faz o desenho no seu caderno e pinta. Gente, pinta o desenho. Não esquece. Tá bom? Então, ó, essa é a nossa atividade para os 8º anos. Sei que vocês já viram isso aqui no 7º. Eu mesmo dei essas aulas para vocês. Tá? Mas vamos com calma. A partir das próximas semanas a gente vai aprofundando o nosso estudo. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Boa semana. Não esqueçam de responder os exercícios. Como vocês puderam ver, nessas atividades a gente retorna àquela dinâmica das lições de casa, tá? Coisa que a gente faz bastante quando as aulas estão em funcionamento normal. Tem muito interesse que vocês desenvolvam essa habilidade de pesquisar. Por isso que eu insisto tanto nesses exercícios, né? E o que eu espero que vocês se dediquem, tá bom? Até a semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.